Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal Catequizando aqui no YouTube. Hoje nós estamos finalizando o capítulo Progressão dos Espíritos. Ou melhor, é um subtítulo dos Espíritos e do Mundo dos Espíritos, parte 2 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos nesse subtítulo finalizando Progressão dos Espíritos. E a última pergunta é de 127. Mas antes de mais nada, antes de falar essa pergunta, mais uma vez, para não perder o costume, inscreva-se no canal, deem like, compartilhem, apertem o botãozinho de inscritos e divulgue e compartilhe o máximo. Para quem se interessar em conhecer mais, é só se dirigir a uma casa espírita, um centro espírita kardecista, onde com certeza tem muito mais coisa a descobrir e aprender. Na pergunta 127, Kardec fez assim. Kardec a fez da seguinte forma: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, ou seja, as faculdades intelectuais, inteligência, cognição, quando eles saem das mãos de Deus. Como espíritos, Kardec quer saber se eles são iguais com relação a essas faculdades intelectuais, ou seja, cognitivas. E o espírito respondeu assim, são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu rumo, ou melhor, siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então isso aqui, essa resposta me lembrou para um filme que assisti há muito tempo, chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quem assistiu esse filme é bem antigo, antes de 2000, né? Deve ter visto lá e foi dividido em partes. Uma parte lá, ele mostra aquilo que seria os primeiros homens, os macacos, primatas, numa região do planeta lá, eles tentando se comunicar com aquela dificuldade, ensaiando algum tipo de comunicação. Depois, uma outra parte, mostra lá dois grupos de primatas, desses macacões, lutando entre si. Nesse momento, eles já tinham descoberto ali o poder de uma arma. Eles estavam com um pedaço de osso na mão de algum animal que eles tinham comido, ou que achou por ali, a carcaça, e com esse pedaço de osso, ele batia na cabeça de um outro que já estava morto, de um adversário que já estava morto. Eu diria, para os meus irmãos aí, naquele momento, aquilo que um dia seria um futuro ser humano, descobriu como utilizar uma arma para matar o inimigo. Ele deve ter utilizado e deve ter visto que era bom. Ora, com esse pedaço de osso aqui, eu mato aquele cara lá. E bateu na pau na cabeça dele e ele morreu. E depois vai continuar batendo nele lá. Todo mundo dá uma pancada nele lá. Ele falou assim, ali o homem descobriu como matar, como utilizar uma arma para matar. Claro que nós estamos falando de primatas ainda, pré-humanos ainda, muito distantes ainda de uma evolução, para chegar a ser considerado um homem. Pré-humanos, vamos dizer, né? Dali, eles teriam que percorrer uma grande estrada, mas muito longa, que ninguém consegue vislumbrar o fim. Mas com certeza ali ele descobriu como matar. E depois eu vi aqui, essa resposta aqui, ele fala assim, eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Kardec fez esse comentário aqui. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, desses macacões aí, não seguiram, né? Já descobriram logo como matar. Nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância,
Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Aqui está falando de espíritos infantes, espíritos nascentes. Ele falou de criança aqui, a criança já formada. Eu, você, nós. Temos seres humanos encarnados, crianças que depois se transformam em homens ou mulheres, que são verdadeiras feras desde crianças, cheios de maus pendores e de maldade. E o Kardec está falando que aqueles espíritos infantes, infantes, primitivos, pré-humanos, eles também têm um certo grau, ou adquirem muito rapidamente um certo grau de maldade e um certo grau de bondade. Então, repetindo, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados. Criança, o homem atual, porque aquela criança é nada mais nada menos que um homem, né? Ele está criança, mas na verdade ele não é uma criança, já é um homem, de bilhões de anos, e já passou lá para aquela fase de pré-humano e chegou aqui hoje. Muito bom. Com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, esse espírito nascente, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então Kardec deixou claro, o Espírito da Verdade deixou claro aqui que Deus nos cria simples, ignorantes, ou seja, nem bons nem maus. Nos dá o livre-arbítrio e nos solta no mundo, nos planetas, a Terra foi simplesmente mais um, para que a gente cresça e evolua com a nossa própria experiência. Daí então as necessidades da reencarnação. Daí então quando Kardec fala que é necessário que o Espírito sofra todas as vicissitudes da reencarnação para aprender. Entenderam, meus irmãos? Isso é muito importante que a gente entenda isso aí. Tá? Não tem outra forma de a gente pensar diferente. E eu gostaria de ler para vocês aqui, nesse livro, no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Eu sugiro a você, independente de ser espírita ou não, o espírita tem a obrigação de já ter lido esse livro. Quem é espírita, no mínimo 5 anos, tem a obrigação de já ter lido esse livro. Não só as obras básicas, mas também esse livro. E eu quero ler para vocês a parte que está lá na Gênesis, que fala, o verbo se fez carne e tal. Busca na sua Bíblia aí, do princípio, como Deus criou o primeiro homem, da forma como está lá. E vamos ver aqui como o Espírito Emmanuel deu uma rápida pincelada nisso aí, que ele não falou tudo. Que se ele fosse falar tudo isso aí, ele teria que escrever no mínimo uns 10 mil livros para falar tudo sobre isso aí. Então ele fez uma breve síntese, porque quem criou a Terra foi nosso Senhor Jesus Cristo, sob as ordens de Deus. Quem estava aqui há bilhões de anos criando a Terra e formando aqui, lançando aqui as sementes na Terra daquilo que seríamos nós hoje, humanos, tá? Foi nosso Jesus Cristo. Tá? Vieram as raças primitivas, foram formadas aqui, e depois vieram raças inteligentes de outros planetas, apenas evoluídas intelectualmente e evoluídas moralmente. E reencarnaram no seio dessas raças primitivas para fomentar o progresso dessas raças primitivas e também se ressarcirem de suas falhas. Um exemplo, para onde vocês acham que vão esses fomentadores da guerra do leste europeu? Seja ali o nosso irmão Vladimir Putin, que está diretamente naquilo ali, o outro do outro lado, e aqueles que não aparecem, mas que têm interesse numa guerra daquela. Vocês sabem que isso existe. Para onde irão essas pessoas? Super inteligentes, muito evoluídos intelectualmente, e moral zero. Então terão que ir para algum planeta primitivo por aí, para renascer no seio de raças primitivas e começar tudo de novo, impulsionando o progresso daquelas raças lá e ao mesmo tempo se ressarcindo dos seus crimes contra as leis de Deus. Então vamos ler o Verbo na Criação Terrestre, livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Essas mãos augustas são do nosso Senhor Jesus Cristo.
Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. O homem materialista, né? Isso é a natureza. Só fala assim, é a natureza. Mas nem sabe que natureza é essa. Em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres, na imortalidade, sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, naquela crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada, com essa massa gelatinosa, que algumas pessoas também chamam de sopa cósmica, tá? Então, assim nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Por isso que nós sabemos que o homem brotou em vários lugares, em todos os lugares da terra ao mesmo tempo, vindo seres que nasceram e evoluíram nisso aí que o Espírito Emmanuel chamou massa gelatinosa, alguns falam sopa cósmica, e ali o Cristo plantou o protoplasma, vamos dizer assim, o DNA daquele que seriam os futuros seres humanos na Terra, e hoje cá nós estamos. Passaram-se bilhões de anos, daquele macaco que descobriu um pedaço de osso ao matar, até nós hoje que já sabemos apertar um botãozinho em algum lugar e uma bomba atômica vai e destrói um país e mata assim alguns milhões de pessoas. E tudo isso fica como comercial. O importante é vender armas. O importante é tomar o espaço do outro. Eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade de finalizar essa parte para vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês e a seus familiares. E mais uma vez, fiquem com Deus.